Opa, e aí? Então, a terceira temporada de Invencível acabou recentemente e essa temporada teve um desenvolvimento muito interessante pro Mark que questiona, na verdade vai contra todos os heróis mais famosos. Então, não era de Marvel, DC, assim, Invencível foi por um caminho totalmente oposto, mas que de verdade me agrada mais, e não só me agrada mais, como pra mim parece ser mais realista, sabe? E o questionamento que ficou pra mim pelo menos, é por que eu gosto de heróis que matam? Eu não sei, e o porquê que eu acho eles melhores. Então, assim, vim cá gravar o vídeo pra discutir com você o porquê que eu acho melhor heróis que matam e heróis deveriam matar vilões. Bem, bora pro vídeo pra gente trocar uma ideia. Então, como eu disse, nessa terceira temporada de Invencível, teve este questionamento muito legal, né? Como é que começou a terceira temporada? O Mark, né, que é o protagonista, ele achou que tinha matado o Winston Lee num outro universo lá e tava se culpando, não deveria matar, porque, vamos lá, é a perspectiva geral de heróis. Não só no mundo de Invencível, claro, mas também na nossa realidade. A gente não imagina ver o Homem-Aranha matando alguém. A gente não imagina ver o Batman matando alguém. E se acontecer isso em algum filme, em algum quadrinho ou em alguma série de TV que esteja tentando adaptar o Batman ou o Homem-Aranha fielmente, a gente vai reclamar, porque isso não é da essência do personagem. Invencível pegou essa discussão pra ele e falou, abraçou, vem pra cá, abraçou ela e trabalhou isso de uma forma magnífica e colocou os questionamentos que muitas pessoas do nosso mundo mesmo fazem. Tipo, por exemplo, o Batman não é responsável por todas as mortes que o Coringa fez depois que ele prendeu o Coringa, porque se ele tivesse matado o Coringa, não teria morrido, sabe? Então, Invencível colocou isso à mostra, a ponto do Mark, no final da temporada, mas no final da temporada ele fala, eu estava arrependido de ter matado ele. Agora que eu vi que ele tá vivo e ele fez toda essa merda, eu tô arrependido de não ter matado, sabe? Então, parando pra pensar, quando que começa esse gosto? Quando começa essa minha preferência por heróis mais radicais, por assim dizer? Quando que começa a minha preferência por heróis que resolvem definitivamente o problema, por assim dizer? E eu acho que, não só comigo, mas talvez com todas as pessoas, isso é uma evolução natural. Conforme você vai virando adulto, você vai mudando a sua perspectiva, você vai conseguindo enxergar o mundo de uma forma mais cinza, de uma forma pior. Uma criança, ela vai enxergar o mundo de forma mais colorida. Uma criança, ela vai enxergar o mundo de forma mais alegre e que o mundo é perfeito. Mas quando você se torna adulto, você percebe que é o contrário. O mundo, ele é mais imperfeito do que perfeito. O mundo, ele é pior do que você imaginava quando era criança. Tanto que tem uma frase que eu acho que explica isso muito bem, que é: ser adulto é gostar do demolidor, mas perceber que o justiceiro que está certo. Então, em algum momento da minha vida, não sei exatamente qual, mas eu lembro por que começou, eu comecei a dar preferência para esses protagonistas mais frios. Esses protagonistas que não tem problema, caso seja necessário, em tirar a vida de um vilão. E eu acredito que isso começou com Solo Leveling. E depois que eu comecei a consumir mais mangás coreanos, eu fui só consumindo mais e fui me identificando mais com esse tipo de protagonista. Então, vou usar de exemplo um caso de um herói coreano, se eu posso assim dizer, um protagonista de um mangá coreano, que acredito que seja um bom uso desse termo, que é The Beginning After the End. O Arthur, que é o protagonista da história, ele mantém, pra mim, um bom equilíbrio entre isso, porque o Arthur não é maligno, ele é herói. O Arthur, muitas vezes, ele tá lá pra salvar o país dele, ele tá lá pra salvar a escola dele, mas se for entre a escola e alguém que ele se importe, alguém que é querido pra ele, ele vai colocar isso na balança e é bem provável da escola perder, por exemplo. E isso em diversos pontos da obra ele acaba fazendo isso. Às vezes ele coloca a vida dele e a vida de alguém que ele se importa e ele joga a vida dele fora, Brace. E se ele faz isso com a vida dele, por que ele não faria com a vida de um vilão aleatório? Então, pensando um pouco nisso, tentando refletir um pouco sobre isso, sobre essa minha escolha, eu fiz uma listinha de alguns questionamentos que eu vou tentar responder comigo mesmo. O primeiro é mais fácil: por que heróis não matam? E, narrativamente falando, geralmente eles vão pra vertente de: se você matar o vilão, você vai estar se tornando como ele. O que pra mim, de verdade, não faz sentido, porque você salva pessoas, você não mata pessoas, você não está fazendo isso por egoísmo, tá fazendo isso por altruísmo. O herói, ele faz o que ele faz por altruísmo. E assim, eu sempre pego esse pensamento: se o vilão não tivesse fazendo coisas ruins, nada de mal teria acontecido com ele, entende? Vamos pegar se o Coringa, ele não pegasse e saísse montado em um helicóptero, dando tiro em Gotham inteira, não sei o que, ele não teria sido espancado pelo Batman, sabe? O segundo questionamento que me veio em mente é correto matar vilões? E isso entra um pouco, conversa bastante com o meu questionamento anterior, né? E sobre a minha explicação também. Os vilões, no geral, eles causam um caos na vida de muitas pessoas.
muitas pessoas. E muitas pessoas acabam morrendo por causa desse caos que eles causam. Óbvio, o herói ele não tem culpa do vilão aparecer uma vez, mas quando ele tem a oportunidade de impedir pra sempre esse vilão, qualquer outro morte, qualquer outra consequência que esse vilão traga por falta de ação do herói, não seria culpa dele também, entende? O meu terceiro questionamento sobre isso torna o herói alguém pior? Na minha visão, não. Óbvio, existe um limite pra cada coisa. Então, vamos pegar, por exemplo, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não ia pegar, ver o Duende Verde fazendo o que ele tá fazendo e a primeira coisa é matar. Não, deu uma segunda chance pra ele, sabe? Ainda mais considerando, pô, é um universo fictício, você precisa transmitir valores. Segundas chances existem e mudanças existem. Só que, se a pessoa não muda nunca, como é que você confia nela? Então, o caso do Batman, eu tô sempre citando o Batman e o Coringa, não só por serem o vilão e herói clássicos, mas porque pra mim é um dos mais absurdos também, porque o Coringa sempre faz merda. Injustice, que foi uma história alternativa nesse universo DC, que brincou com isso, essa história, esse negócio de matar, quem causou isso foi o Coringa também. O Coringa enganou o Superman pra matar a própria esposa que tava grávida, entende? Então, será que isso não é culpa do Batman também, sabe? O Batman teve diversas oportunidades de deixar o Coringa preso pra sempre, no mínimo, ou mandar ele pra Cidade do Pé junto também, porque eu acho que seria mais, né, resolveria melhor. Mas por que não, entende? Então, meu último questionamento é: futuros assassinatos de vilões são culpa do herói? E depende, mas acredito que muitas vezes sim. Você for parar pra pensar, quantas vezes vilões fizeram outras vítimas depois de terem sido presos e ficarem saindo, fugindo, ou sendo soltos, ou tiveram um comportamento um pouco melhor dentro da prisão, saiu e depois voltou a fazer o caos. Quantas outras vítimas aquilo ali tem? Quantas? Fora que, muitas vezes, depois que o vilão descobre a identidade do herói, ele sai da cadeia e faz os familiares do herói sofrerem, faz as pessoas próximas daquele herói sofrerem. O que aconteceu com o Homem-Aranha 1 milhão de vezes. Cara, até casaram com a tia dele. Até pegaram a tia dele. Então, tá bom, Parei. Concluindo, muitas das vítimas que se tem do vilão depois que ele é solto ou depois que ele foge são próximas do próprio herói. Então, como você não pode associar as outras vítimas ao fracasso, entre algumas aspas, deste herói? Bem, acho que por esse vídeo é isso. Eu só fiz esses questionamentos e se vocês quiserem também responder as perguntas que eu fiz aqui no vídeo, respondam aí nos comentários que eu acho que vai ser relativamente interessante. Digam se vocês concordam comigo ou não. E antes que alguém fale ou que alguém pergunte, sim, eu sei que a dinâmica em quadrinhos é diferente. Eu sei que muito provavelmente, mesmo que esses vilões fossem mortos, eles vão ressuscitar em algum momento. E também, eu não quero um Homem-Aranha ou um Batman que matam. É igual eu falei, eu amo esses personagens do jeito que eles são e essa é a essência deles, faz parte de quem aqueles personagens são. Só que eu não acho isso realista e eu gosto muito mais de uma abordagem mais pró-invencível, por assim dizer. Mas bem, acho que por esse vídeo é só. Dê um like, deixa um comentário aí, responda as perguntas se puderem. E muito obrigado pelo apoio no vídeo anterior do SAG. Foi realmente muito melhor do que eu esperava. Então, muito obrigado por tudo, gente. Falou!